Pessoal, então vamos continuar aqui a partir da proposta que a gente fez no último vídeo, tá? Eu iniciei aqui de onde a gente parou, então dentro da central de vendas, a partir do portal de pedidos, para a gente gravar aqui o número único da nossa proposta, tá? Então o número único é o identificador único da proposta, como se fosse o CPF da proposta dentro do sistema. Então nós temos aqui o número único 153. Se a gente fechar esse cara e vir aqui dentro do portal de pedidos e colocar esse número único, o sistema vai trazer esse cara que a gente acabou de fazer aqui. Então essa é a proposta que a gente tinha feito. A gente consegue também imprimir essa proposta a partir do portal. Não necessariamente a gente precisa estar na central para fazer essa impressão. Nós temos também aqui, a partir daqui a gente também pode tomar alguns caminhos, tá, para essa proposta. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do cadastro do equipamento. No vídeo passado, mostrei um cliente que não tinha equipamento cadastrado. Quando não tem equipamento cadastrado, é necessário passar para o pessoal da assistência técnica fazer o cadastro desse equipamento para esse parceiro, tá? Então, depois que eles fizerem esse cadastro, ele vai poder ser selecionado pelo comercial a partir do cadastro desse cliente. Tudo bem? Aqui também nós vamos passar um pouquinho que eu tinha falado sobre o cadastro de escopo. O que é o cadastro de escopo? Então, vocês já devem estar acostumados que aqui na Balcater nós temos um cadastro de escopo de serviço, tá? Então, se a gente vir aqui e atualizar, ele vai trazer para a gente o cadastro de escopo já cadastrado. Então, por exemplo, esse cadastro que a gente está vendo aqui foi o cadastro que a gente utilizou na nossa proposta. Então, se a gente imprimir a proposta, vocês vão ver que nós temos a imagem, temos aqui o título e aqui os títulos e os itens debaixo de cada título nessa proposta. De onde que sai essa informação? Sai de dentro do cadastro do escopo. Então, nós temos aqui o escopo número 1, o escopo do Sank, né, que foi um teste que a gente fez. Nós temos aqui a descrição da imagem. Então, o que vai aparecer em cima dessa imagem, a imagem propriamente dita, que vai poder ser selecionada. E aqui nós temos os itens do escopo. Então, nós temos a descrição e o título. Você pode ter mais de um título de escopo, mais de um item de escopo para o mesmo título. Então, por exemplo, vamos duplicar aqui a manutenção e vamos colocar teste, tá? Se eu colocar teste aqui, ele vai aparecer na nossa proposta o teste, tá? Então, se a gente vir aqui, clica aqui, para que a gente abrir aqui, ó, tá lá, manutenção, e aqui embaixo tem manutenção teste. Esse cara ele precisa ser agrupado, tá? Então a gente vai tratar isso a partir do escopo, tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Eu vou excluir esse item que eu cadastrei só para exemplo, tá? Aqui você pode cadastrar mais de um item para o mesmo título. E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e vai cadastrar um novo escopo. Então, como que eu cadastro um novo escopo? Eu clico no botão mais, coloco as informações do título, seleciono a imagem, a descrição do escopo e coloco o que vai contemplar esse escopo, tá? Então, através desse cadastro, dessa tela que a gente faz esse cadastro para poder puxar dentro da nossa proposta, tá? Não vou falar muito sobre o cadastro de escopo, porque é uma tela bem tranquila, bastante simples, é só preencher as informações que o sistema vai apresentar para a gente dentro da proposta a partir da seleção desse escopo no cabeçalho da sua negociação. Tudo bem? Então, eu vou fechar esse cadastro e nós vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os caminhos que a gente vai tomar. Então, aqui eu fiz uma proposta de venda para a execução de um serviço. Então, o que eu faço? Eu clico nesse botãozinho faturar, ou a gente pode utilizar também. Então, a gente pode clicar nesse botãozinho faturar mesmo. Aqui a gente vai escolher qual o tipo de operação que a gente quer, tá? Então, por exemplo, neste caso aqui que a gente está demonstrando, eu sei que é um tipo de operação de serviço, tá? Então, ou eu posso partir para uma ordem de serviço, ou eu posso partir para um pedido de venda com instalação. Neste caso, a gente está falando de uma ordem de serviço, a gente colocou até o item que vai ser trocado. Ah, eu preciso colocar o item quando é proposta de serviço. Eu posso colocar o serviço que vai ser executado, o escopo desse serviço, em vez de colocar um item? Sim, você pode colocar só o escopo do serviço
e colocar os equipamentos, em vez de colocar, por exemplo, a bateria, que eu coloquei para exemplificar. Na maioria das vezes, para a ordem de serviço, vocês vão colocar o serviço, manutenção corretiva, e aí colocar o que vai ser cobrado, ou manutenção preventiva, né, o que vai ser cobrado por cada manutenção. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em ordem de serviço, posso clicar aqui direto em ordem de serviço e clicar em concluir. Quando eu clicar em concluir, o sistema vai me mandar para uma negociação de ordem de serviço, tá? Então, o que isso vai fazer? Na hora que a gente confirmar essa top, então, na hora que a gente confirmar essa top, ele vai mandar a gente novamente para a central, porém com a top de ordem de serviço. Então ela deixou de ser uma proposta, ou seja, que você precisaria ser validada pelo cliente, né, e passou a ser uma negociação propriamente dita, tá? Então nós temos aqui, já nesse layout, nós temos o layout de ordem de serviço, né? Ele está trazendo a gente para a central, puxando o layout que é utilizado para a abertura de uma ordem de serviço. E aí nós temos aqui uma ordem de serviço normal, tá? Então, não é uma ordem de serviço em garantia. O vendedor Matheus, com as informações que a gente já havia colocado na proposta. Então, é só a gente salvar essas informações e confirmar. Quando a gente confirmar essa ordem de serviço, o sistema já vai gerar uma OS dentro da solicitação de OS para o pessoal da T fazer o atendimento dessa OS que foi aberto. Aqui a gente tem aqui o número da OS, né, OS 27. Então nós temos aqui o número já da OS gerada e o status dela aberto. Lembrando que não necessariamente você precisa ter apenas um equipamento, você pode ter vários equipamentos e gerar essa OS para que a T possa fazer o atendimento dessa ordem de serviço. Isso ficou bem bacana porque vocês não precisam mais passar os equipamentos para que a T gere. O próprio sistema vai gerar essa OS para que seja feito o atendimento pela AT. Tá? Então, é dessa forma que é feita a abertura de ordem de serviço a partir do comercial, a partir de uma proposta do comercial para assistência técnica. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma proposta para venda de um equipamento e nós vamos fazer uma proposta para instalação do equipamento, tá? Então, com serviço e sem serviço, para que a gente possa englobar essas três saídas que pode ser feita a partir de uma proposta para uma negociação. Lembrando que esse cara já está atualizando o nosso financeiro, tá? Então isso já gera uma provisão do financeiro dentro do nosso contas a pagar e a receber, neste caso aqui é um contas a receber, tá? Então ele já provisionou, já startou que ele tinha que startar para o sistema, para que a partir disso seja feito o atendimento dessa OS.